De todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada. Nessa semana a Folha fez um debate sobre o programa Escola Sem Partido, que foi bastante polêmico, terminou com xingamento, com briga, com discussão, foi interrompido várias vezes. A gente volta a discutir esse tema hoje aqui no Fla-Flu, e para falar do Escola Sem Partido a gente tem aqui dois convidados. Thiago Cortez é sociólogo e membro do Movimento Escola Sem Partido. Bom dia, obrigada pela presença. Obrigado. E Marco Antônio Teixeira, que estava no debate aqui na Folha essa semana, volta agora para o Fla-Flu, é vice-coordenador do curso de Administração Pública da FGV de São Paulo. Eu começo com uma pergunta para os dois. Aí eu queria que cada um respondesse se posicionando, né, em relação ao movimento. Então, Thiago, por que Escola Sem Partido? E Marco, por que não Escola Sem Partido? Eu vou começar com o Thiago e depois eu inverto quem responde primeiro. Tá, bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando mais de Escola Sem Partido. Professor, um prazer estar aqui com o senhor. Por que Escola Sem Partido? Bom, eu queria começar fazendo uma provocação para os pais dos estudantes, alunos de ensino secundário, universitário que estão assistindo, para perguntar... para a gente chegar no âmago do projeto, que são perguntas simples. Será que o professor do seu filho, o professor da sua filha, tem o direito de fazer propaganda partidária dentro da sala de aula? Será que o professor do seu filho, o professor da sua filha, tem o direito de constranger, perseguir ou prejudicar o seu filho em sala de aula por conta da crença política, ideológica ou religiosa do seu filho na sala de aula? O professor tem o direito de fazer catecismo ideológico dentro da sala de aula? Se o pai ou a mãe que estiver nos assistindo concorda que essas questões não são atribuições do professor, que o professor não pode fazer isso, então ele concorda com a gente. Essa é a proposta de Escola Sem Partido, é apenas resgatar o que a Constituição já diz sobre os deveres constitucionais do professor e os direitos constitucionais dos alunos. Acho que é importante a gente frisar que no debate de quarta-feira, inclusive o Miguel falou com, acho que foi com o senhor, isso, Miguel Najib, coordenador. Para quem não está familiarizado. Acho que a pergunta foi interessada aos dois do outro lado, para a gente pontuar no projeto quais são os pontos de discordância. Com o professor Marco, se eu não me engano, ou foi com outro debatedor, haviam 2 pontos de discordância que a gente abordou, a questão da educação moral, se eu não me engano, e não me recordo da outra, professor. Comigo, né? A questão da educação moral, a questão do controle, da previsão da abertura de um canal de comunicação. Isso, exatamente. Cujas denúncias seriam anônimas e chegariam ao Ministério Público. Isso, essas duas questões. Então, são essas duas questões que eu acho que a gente vai enfrentar mais aqui hoje, porque, no geral, eu acho que a gente compartilha as mesmas premissas. O professor não pode fazer propaganda ideológica na sala de aula, não pode constranger um aluno porque o aluno pensa diferente dele, ou também até porque... muitas vezes o aluno tem uma crença, uma militância sua que não se adequa àquilo que o professor pensa e vice-versa, quer dizer, um respeito mútuo que tem que haver na sala de aula. Então, Escola Sem Partido ele vem apenas resgatar esses direitos constitucionais dos estudantes, mais do que uma ideia de policiar ou qualquer coisa, professor. O que a gente quer apenas para usar um termo que está mais na moda hoje em dia, a gente quer empoderar o estudante. A gente quer que o estudante saiba quais são os seus direitos, o que ele pode fazer numa situação de constrangimento dentro da sala de aula, uma situação que ele perceba que é de assédio ideológico. Então, só para concluir, o que o projeto propõe na prática, no fim das contas, é que seja fixado um cartaz em sala de aula e, através desse cartaz, o filho de quem estiver nos assistindo vai saber quais são os seus direitos constitucionais, o direito de não ser constrangido, o direito de não ser perseguido ou prejudicado por conta das suas crenças. Um cartaz com os deveres dos professores, algo assim, né? Para quem não está muito familiarizado, o Movimento Escola Sem Partido propõe a inclusão de 9 artigos na LDB, que é a Legislação Brasileira de Educação de 96, que tratam, então, dos deveres do professor e da missão, vamos dizer assim, né, da escola. Marco, por que não Escola Sem Partido? Bom, o Thiago lançou aí uma provocação, né?
lançou algumas questões, sobretudo para os pais, que eu acho que dá argumento tanto favorável quanto contrário. Ou seja, quando ele pergunta, você gostaria que, aliás, você é a favor que seu filho seja objeto de doutrinação política partidária, seja constrangido, seja perseguido? Óbvio que ninguém é a favor disso, tá? E óbvio que isso é extremamente nocivo a qualquer noção de liberdade ou qualquer noção de formação de um indivíduo crítico, não é? Agora, o que está, de certa forma, o meu juízo, tá, por trás, sobretudo, da orientação do Escola Sem Partido e, sobretudo, de quem está se apropriando da ideia da Escola Sem Partido como projeto, não é apenas isso, tá? Eu acho que, primeiro, tá, vamos tratar de uma questão que foi objeto de divergência no último encontro e que permanece não resolvido, não é? Ou seja, aquela ideia de que o professor, em sala de aula, tem que abordar, tá, os princípios morais, os valores religiosos da família, no mundo de hoje é impossível. Primeiro, que a escola é o lugar da singularidade, onde as diferentes crenças, tá, as diferentes crenças ideológicas, né, não apenas religiosas, os diferentes modos de vida e opções de vida que estão no mundo contemporâneo se encontram. Então, como que o professor faria isso, não é? Segundo, tá, quando o projeto Escola Sem Partido abre a possibilidade de você criar canais de denúncia direto que cheguem ao Ministério Público, nós não sabemos muito bem onde isso vai dar. Ou Primeiro, seja, a proposta, só para entender, seria que o aluno pudesse denunciar exato, uma prática do professor. Anonimamente pudesse denunciar. A pergunta que eu faço é, será que precisa chegar a isso? Por isso que eu pergunto, será que precisa de lei? Tá? Porque quando o Tiago fala, olha, nós não queremos nada mais do que aquilo que a Constituição coloca. É bom nós lembrarmos que o Ministério Público já soltou uma nota, não é, considerando o projeto inconstitucional, não é? Tá? Ou seja, tem um debate aí onde a constitucionalidade do projeto ainda não está pacificada. Segundo, se nós pegarmos, por exemplo, o artigo 206 da Constituição Federal, ele fala de liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento com pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Eu acho que talvez esse seja o maior desafio. É como você transformar a escola num espaço onde as diferenças possam, tá, se encontrarem, possam se confrontarem no sentido do debate de ideias e, obviamente, que isso possa contribuir para que o aluno cresça. E, como ele vai ser adulto, Sabine, fazer suas próprias opções. O aluno, sobretudo nesse momento de transição, ele jamais será uma extensão rigorosa dos valores que a família lhe passou. Por quê? Porque o mundo sempre vai ser outro. Então, a escola é o espaço da divergência. E sendo o espaço da divergência justamente porque junta indivíduos singulares, a liberdade, inclusive, do professor ensinar, sem que ele chegue no processo de doutrinação, que ele queira capturar o aluno para defender suas ideias, tem que ser preservada. Então, o que eu vejo, só para encerrar, para a gente ter um equilíbrio de tempo, não é? É que, da forma em que está sendo conduzido, a Escola Sem Partido cria um constrangimento aonde você vai engessar o processo de liberdade de debate desencadeado pelo professor e impossibilitar que o aluno vá além do ponto de vista de debate e de conhecimento de ideias divergentes. Eu, sinceramente, prefiro que o aluno saiba quem eu sou e saiba quem eu penso, do que simplesmente anular essa possibilidade de passar isso. É óbvio que a sala de aula não é o espaço para você fazer isso, mas é óbvio que na sala de aula é o espaço para você mostrar as diferentes ideias e para tentar construir saídas, não é? Finalizando, o que eu temo, tá? Com muita sinceridade, eu vou colocar isso aqui. Eu temo que este projeto simplesmente alimente aquilo que nós não estamos conseguindo fazer mais no Brasil hoje, que é moderar divergências. Eu temo que esse alimento acentue, que esse projeto acentue os conflitos políticos entre sim e não, entre A e B, e dificulte o processo de construção. Debate é para construir, é o que nós estamos fazendo aqui. E dentro da escola teria que ser isso também. Essa é justamente a ideia do Fla-Flu, né? Fomentar o debate, e é o que a gente não conseguiu fazer no debate aqui na redação da Folha nessa quarta-feira. Tiago, eu queria que você comentasse, principalmente os últimos pontos que o professor Marco trouxe, essa questão de ser inconstitucional, a questão do artigo 206, como que o movimento responde a isso? Eu queria
só a última fala do professor sobre os conflitos políticos. A gente realmente está numa época de polarizações políticas e ideológicas no Brasil, é óbvio, até o programa reflete bastante isso, o nome do programa. Mas eu acredito que talvez eu seja um pouco otimista demais nesse caso. Na verdade, eu sou um pessimista, mas nesse caso talvez eu seja otimista demais. De entender que, como Karl Popper conceitua a democracia é uma arena de conflitos mesmo. A democracia é um lugar onde a gente deve ir para a divergência, para o confronto, desde que seja um confronto de ideias e não de pessoas. A democracia tem que ser a arena desse conflito. Na perspectiva da construção. Né? Exatamente, na perspectiva da construção. Nem sempre é possível chegar no consenso, mas é possível chegar aproximadamente a alguma coisa. E eu concordo com o Karl Popper, quer dizer, a democracia é uma arena de conflitos de forma pacífica e organizada, mas nunca deixa de ser uma arena de conflitos. E tem grupos divergentes, com agendas divergentes, e nós estamos disputando espaço na opinião pública, nas instituições, etc. Então, o Escola Sem Partido não poderia alterar uma coisa que é a própria natureza da democracia, o conflito político. Agora, sobre a questão do artigo 206, eu estou com a Constituição aqui, inclusive. A gente sempre fala do artigo 206 porque ele está na base do nosso projeto também. É a parte, vamos dizer assim, da Constituição que trata da educação. Da educação, né? Exatamente. Está aqui na seção de Educação, Cultura e do Desporto. E ele fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Eu só vou ler o primeiro aqui para a gente poupar tempo. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar, o pluralismo de ideias e por aí vai. Bom, esses princípios aqui, liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, o pluralismo de ideias, depois ele vai falar mais para frente sobre a neutralidade, tudo isso está aqui no nosso projeto de lei, neutralidade, política ideológica e religiosa do Estado, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, liberdade de aprender e de ensinar, liberdade de consciência e de crença. Então, na verdade, Sabine, a gente responde essa questão mostrando a própria conexão direta que existe, quer dizer, o projeto de lei decorre muito claramente desses princípios constitucionais aqui consagrados. Não dá para dizer que a gente está colocando aqui, está acrescentando uma vírgula aquilo que a Constituição já diz. A gente está pegando o que a Constituição diz e dizendo, bom, a Constituição disse isso, agora os estudantes devem saber disso, devem ter acesso a esses direitos constitucionais. Sobre... A minha pergunta é, mas existe a necessidade de uma lei para reforçar algo que está na Constituição? Então, eu diria que não é exatamente reforçar, porque o que a gente está fazendo com Escola Sem Partido, e na verdade isso já é uma batalha que a gente venceu, de colocar esse tema como na pauta nacional. Aliás, ele virou um tema nacional porque ele é um problema nacional de fato, não é por acaso. E a nossa ideia é justamente conscientizar os estudantes dos direitos que eles já têm e de chamar a atenção da sociedade para aquilo que é uma realidade dentro da sala de aula de escolas e universidades. Se essas leis já existiam, o que a gente quer, acima de tudo, é que os estudantes tenham conhecimento dessas leis, do que diz a Constituição a respeito, da matéria constitucional, e que, de fato, isso que seja efetivado na nossa realidade. A outra pergunta você falou sobre... Não, eu perguntei se tinha necessidade dessa lei para reforçar o que está na Constituição. Agora, eu quero trazer uma outra questão aqui, que a gente sabe que existia esse movimento, ele não surge do dia para a noite, né? Existe uma demanda e existe uma reclamação recorrente de professores defendendo posições e tal. A gente sabe que isso aconteceu, tiveram até alguns casos extremos. Marco, como que a gente trata dessa questão, né? Ou seja, de professores que foram ao extremo, tratando de ideologias, como que poderia ser tratado esse tema sem uma lei, por exemplo? Olha, Sabine, a própria Constituição já estabelece limites a essa questão. Eu acho que a própria escola teria que ter instrumentos para resolver. Tá? E segundo, não há um diagnóstico, não há uma pesquisa que diga que este é um problema generalizado. Existe uma percepção. Existe uma percepção. Tá? E percepção que tem aí, obviamente, fatos que são reais e que estão dispersos por diferentes lugares. Tiveram alguns vídeos na internet. Exato, tiveram alguns vídeos na internet. Ou seja, se você pula a escola e vai direto para um canal de denúncia e vai para o Ministério Público, olha, a proximidade entre isso e algo parecido com marcatismo é muito grande. Esse é o meu maior temor.
Agora, eu queria chamar a atenção, Sabine, não fugindo dessa questão, quero voltar nela, de por que, por exemplo, lá no parágrafo único, logo no começo, Tiago, do projeto de lei, na justificativa, há tanto receio de tratar, por exemplo, o tema de gênero. Tá? Parágrafo 1. Isso, parágrafo único, não é? Ou seja, o poder público não se miscuirá na opção sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica do sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Ou seja, se o movimento é escola sem partido, que é algo mais partidarizado do que isso, tá? Ou seja, nós temos que reconhecer o seguinte, a sociedade hoje, ela é diferente dessa, que aqui está colocada. Tá? Então, queira ou não, a dimensão de gênero, ela vai aparecer no debate, na formação dos alunos, sobretudo que estão em idade de transição, 14 ou 15 anos de idade. Eu tive já alunas que questionaram, professor, por que meu irmão vai jogar bola e eu tenho que ir para a cozinha lavar louça? Esse debate não pode ser feito? Tá? Então, acho que tem algumas questões que eu acho que, de certa forma, refletem, e aí eu queria te ouvir também, não o objetivo central de preservar liberdades, mas talvez de preservar uma dada sociedade com uma concepção, de certa forma, pré-determinada. Do meu ponto de vista, se quer combater algo que se chama de partido, não é? Nós estamos entendendo aqui partido como uma ideia pré-concebida, na realidade está oferecendo uma idealização onde já se parte de um pressuposto de que o modelo de sociedade tem que ser esse. Qual é o meu receio aqui? É uma desconexão entre a escola e a realidade social. Tá? Eu temo muito porque uma outra questão, por exemplo, hoje que está em pauta, queira ou não, são os programas de educação sexual, de prevenção de DST, de prevenção de AIDS, e a escola tem um papel central nisso. Acho que a gente pode entrar nessa questão da educação sexual, mas primeiro eu queria que o Thiago respondesse essa questão do que o professor Marco falou, se a lei dessa proposta de lei não parte de uma ideia pré-determinada de papel de homem e papel de mulher, né? Enfim. Bom, primeiro assim, eu queria pontuar, tem duas respostas possíveis, professor. A primeira que vem desse arcabouço constitucional que o Miguel sempre traz, acho que ele trouxe no último debate também, no que tange aquilo que a gente chama de educação moral, de fato, a primazia dos pais. Quer dizer, o que você pode colocar na escola, o que você pode colocar numa sala de aula para ser ensinado para uma criança, tem que estar de acordo com a educação moral que os pais estão desejando que eles tenham. Agora, isso não é uma coisa que a gente inventou, que a Escola Sem Partido está dizendo. Isso é a Convenção Americana de Direitos Humanos diz, no seu artigo 12. Então, quer dizer, a partir daí a gente pode responder o seguinte: esse é uma matéria constitucional, o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos e os pais têm esse direito a que seus filhos tenham uma educação que seja adequada aos valores morais, aos seus valores morais. Agora, professor, em relação especificamente à ideologia de gênero, eu devo dizer que, bom, eu tenho muitos amigos das ciências exatas, tenho muitos amigos das ciências biológicas, e não é matéria de consenso a ideologia de gênero. Eu tinha conversado com o Najib essa semana sobre isso. Quer dizer, eu não acho que tenha problemas da gente abordar cientificamente a temática de gênero numa escola, numa sala de aula. O problema é que quando a gente vai falar de gênero, a gente está falando de um pacote já de ideias prontas, de respostas prontas para dar para os alunos. A ideologia de gênero, ela tem uma história, ela tem uma cronologia, ela remonta um cadeirão. Mas não é interessante debater isso na escola, então? Sim, é interessante debater, desde que se coloque o contraponto. Por exemplo, você vai colocar na sala de aula esse debate, você pode colocar desde que você cite os críticos da ideologia de gênero, como a feminista Camille Paglia. Mas mas essa lei impede que se fale e não propõe que se aborde, todos os pontos de vista. Não. O que a lei impede é que, por exemplo, a ideologia de gênero seja ministrada na sala de aula, tal como eu estou dizendo aqui, um pacote de ideias prontas que vai dizer para o aluno, olha, para a criança, para o adolescente, olha, o sexo biológico não determina a sua identidade sexual, você pode ser o que você quiser,
e sem oferecer o contraponto, ou sem abordar isso do ponto de vista da crítica que se faz à ideologia de gênero. A ideologia de gênero ela vem de um caldo ideológico que remonta aos anos 60, quer dizer, ela é mais um lobby ideológico do que uma questão científica. Se você lê clássicos da ciência moderna como Tábula Rasa, do Steven Pinker... Mas isso é uma opinião, né? Isso é ideologia. Não, ideologia tem também. Outro grupo que diz outra coisa. Não, mas eu estou querendo dizer exatamente isso, porque, professor, quando a gente fala da temática de gênero, o que se propõe, o que os especialistas propõem, é que vá para a sala de aula justamente um lado da moeda. É isso que eu estou querendo dizer. É que vá para a sala de aula essa abordagem do gênero enquanto construção social. Quando é uma questão controversa, professor, que o gênero é apenas uma construção social. Então, mas só para eu retomar aqui, professor... Eu não queria perder este ponto que você colocou. Tá. É super rápido. O professor Marco responde, daí o Thiago volta. Não queria perder este ponto. Óbvio, você cita aí um conjunto de autores, um conjunto de pessoas que, de certa forma, têm um certo posicionamento. Isso mostra o que? A diversidade em torno dessa questão. Agora, o termo ideologia, por si só, da forma que está colocado, já vem carregado de uma anulação do debate que é tamanha. Agora, tem um outro dado que é o dado mais real. A sociedade, ela tem hoje, na sua base de vida social, passado por um papel de transformação de papéis que é inevitável enxergar isso. Então, como que a escola não vai refletir isso? Agora, ao mesmo modo também, esse professor tem que ser um super-herói, porque ele tem que trazer o debate para a sala de aula, ele tem que ler Camille Paglia, ele tem que ler Simone de Beauvoir, ele tem que ler não sei quem para poder oferecer para o aluno um pacote. Se ele não oferecer esse pacote, ele vai parar lá no Ministério Público. Não, professor, então, mas... só um pouquinho. Então, na origem, este é o meu medo. É o medo do constrangimento e é o medo de ser raso no debate, na perspectiva que você tem que oferecer tanta coisa que você não aprofunda. E por fim, já te devolvo, Thiago. E por fim, Thiago, eu sei que eu entrei no meio da tua fala. E por fim, Thiago, hoje, pelo menos o que eu vivo em sala de aula é o seguinte: o aluno traz para a sala de aula muito mais questões que o professor prepara para a sala de aula, então. Então, ele é o grande condutor do debate. Essa relação é completamente diferente do passado. Antes, o professor trazia o conhecimento. Hoje, o aluno, quando o professor chega para dar aula, traz as dúvidas e quer que o professor trate aquele ponto de diferentes maneiras. Tá? Eu entendo o que você está dizendo. Agora, eu estou olhando a realidade e falo, gente, onde nós vamos chegar com isso? Tchau. Bom, só para completar, essa questão... O professor tem que ler, o professor tem que ir atrás. Bom, na verdade, o princípio que a gente está falando aqui, que eu acho que ambos os lados concordam, que tem que haver um pluralismo de ideias, um pluralismo de autores e de diferentes tradições contempladas no debate, não é necessariamente uma obrigação, uma coisa que a gente impõe para o professor de uma forma tão dramática, é apenas ele oferecer o outro lado da moeda. E quando a gente fala dessa temática toda, o senhor falou, para costurar tudo que o senhor colocou aqui, sobre educação sexual, por exemplo, nas escolas e tal, não sei o quê. Essa também é uma questão que a gente levanta, quer dizer, até que ponto o que a gente chama de educação sexual é realmente uma disciplina que a gente pode dizer que está livre de pressupostos ideológicos, ou ela é em si uma agenda ideológica, ou ela é em si um lobby ideológico, só para contextualizar para as pessoas que estão ouvindo. O pai e a mãe que está escutando, pai de estudante, universitário, secundaristas, a educação sexual, a gente pensa na educação sexual como algo do tipo, uma disciplina que vai trabalhar, contribuir com a prevenção, por exemplo, de DST, de gravidez precoce, que é uma epidemia no Brasil, de gravidez precoce, uma epidemia de DST, um problema enorme na juventude, e parece que nesse contexto a educação sexual é uma boa ideia, mas se a gente parar para pensar na origem disso tudo, esse contexto que foi engendrado no campo da revolução sexual nos anos 60 por figuras como Herbert Marcuse, William Reich, Paul Goodman. Bom, aí está a origem desses problemas. Quer dizer, a partir do momento que você pega o sexo como uma atividade biológica e você separa dela
a sua dimensão social, a sua dimensão, sua natureza unitiva, digamos assim, você trata ela apenas como uma atividade biológica, você acaba banalizando o sexo. E banalizando o sexo, você banaliza os afetos, banaliza os sentimentos, banaliza as pessoas. Mas isso também não é uma opinião? Não, mas eu quero dizer assim, do problema, a origem do problema que vem daí, claro que é a minha opinião, a origem do problema que vem daí. E daí você traz a educação sexual para as escolas para tentar corrigir um problema. Quer dizer, os intelectuais, os especialistas criaram o problema e agora eles estão oferecendo uma alternativa, que na minha opinião é tão ruim quanto o problema que eles criaram. Né? Eu acho que você fazer porque a educação sexual é uma abordagem do sexo que em si também já tem os seus pressupostos ideológicos, não é simplesmente uma disciplina para prevenção neutra. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta, que era uma pergunta que eu queria muito ter feito no debate da quarta-feira, a gente não conseguiu entrar nesse assunto, que quando a gente fala de educação, enfim, de vários temas, eu acho que tem regras, enfim, que leis que funcionariam num contexto e não no outro. Então, isso eu vejo muito, eu tenho um blog de educação aqui na Folha e várias vezes eu discuto qual o papel da escola no contexto brasileiro. Então, a gente pensar, o Brasil tem 50 milhões de alunos. Uma porcentagem enorme desses alunos tem questões familiares, o pai está preso, a mãe trabalha o dia inteiro. Então, eu acho que é um pouco audacioso a gente achar que é obrigação da família passar a educação sexual. O que acontece o aluno não recebe orientação sexual, a gente tem, como você falou, uma epidemia, a gente tem um número imenso de meninas que engravidam com 12, 13 anos e largam a escola. E isso vai gerando uma série de problemas em cascata, porque ela não consegue estudar, ela, enfim, vai ter subemprego a vida inteira, a próxima geração provavelmente vai seguir o mesmo caminho. Então não a gente fugir um pouco da realidade, a gente achar que a escola deve ignorar um assunto que ela poderia tratar não de uma maneira moral, mas de uma maneira educativa. Então, eu acho que a escola deve contribuir com uma formação de cidadania, com uma abordagem científica, educativa a respeito. Mas quando a gente fala especificamente desses temas, quando a gente fala especificamente da questão de gênero, por exemplo, eu lembro que em 2015 ou 2015, a gente teve em várias cidades do país a questão da inclusão da ideologia de gênero nos planos municipais de educação. Isso. E foi uma controvérsia, foi uma polêmica enorme, porque os pais não se sentiam confortáveis com aquilo, porque eles achavam que aquilo de certa maneira os ofendia a própria dignidade de seus filhos em sala de aula. Então é preciso haver um limite claro. Eu acho que existem questões que não cabe ao especialista, não cabe ao professor, ao burocrata do Estado. Tem questões que cabem ao pai. E esse é um direito garantido pela Constituição, é um direito garantido pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Agora, existe sim essa questão de como abordar essas questões dentro da sala de aula, dando o devido tratamento científico, fazendo uma abordagem que de fato seja crítica, né? Agora, nessa percepção da ideologia de gênero, eu não vejo a teoria de gênero que está sendo colocada como algo neutro nesse sentido. O que você acha, professor Mário? Não, é a questão que nós tratamos no debate de quarta, Sabine. Tem por trás do projeto uma concepção de sociedade. Tá? O ideário de sociedade, que sem dúvida nenhuma até reflete naqueles que, de certa forma, estão assumindo a paternidade do projeto para apresentá-los em câmaras municipais, em assembleias legislativas, ou seja, boa parte dos autores são da bancada evangélica. Tá? Ou seja, porque trazem consigo um modelo moral de sociedade, obviamente tem direito de ser assim, tá? Mas o que é importante deixar claro que é um conflito de concepções. E como nós estamos numa sociedade transicional, né? Ou seja, você tem uma geração que viveu de um jeito e uma outra geração que está no momento de transição buscando outras referências, esses conflitos são naturais. Agora, não dá para negar que, de certa forma, por trás de uma concepção que aqui está sendo defendida, tem uma ideologia também. Ou seja, você quer combater a ideologia impondo outra ideologia. Então, a melhor maneira de fazer isso é construir. O problema, eu tenho o seguinte entendimento, ele não está, do ponto de vista de pesquisa, demonstrado como problema, mas mesmo que tivesse demonstrado, eu acho que se nós investirmos em sociedades de controle, em sociedades marcadas pelo ambiente, do constrangimento legal para poder orientar o trabalho,
nós vamos matar aquilo que é fundamental na educação, que é o conhecimento e a possibilidade das pessoas crescerem a partir do diferente. Então, eu reitero algo que estava lá no começo. A escola não pode refletir o valor de uma família, não tem como fazer isso. O Brasil é um país da diversidade, é um país da singularidade. Nas escolas que eu estudei, tinham ateus, eu vim de escola pública, tinham católicos, tinham bandistas, tinham judeus, tinham pessoas de origem árabe, ou seja, como equacionar tudo isso? Então, eu acho que nós estamos partindo de uma questão que não é um problema. Do ponto de vista, se nós olharmos quais são os problemas que estão colocados na ordem do dia da educação. Agora, entendo o problema, na medida que ele seja pontual, a escola tem condição de resolver. Se a escola não resolver, tem os sistemas acima dela, não é? Que pode parar na Secretaria de Educação, o professor pode ser exonerado, ou seja, tudo isso existe, tudo isso está sendo colocado aí. Eu insisto numa questão, o Tiago está falando muito da questão da Constituição. Já tem uma minuta do Ministério Público considerando o projeto inconstitucional. Eu queria responder essa tá? questão. E ao mesmo tempo, obviamente que a minuta não significa que o debate vai ser feito ainda. Eu não vi ainda muitos constitucionalistas dizerem que o projeto é constitucional. Tá? Ou seja, se pega aí vários constitucionalistas, eles questionam, inclusive, o cerceamento que o projeto pode trazer ao papel do professor e a liberdade de cátedra, sobretudo. Tiago, você quer responder? Sim, eu quero começar pelo fim, que o professor falou da questão dos proponentes do projeto, etc. Existem vários deputados e senadores evangélicos, um senador evangélico e vários deputados que estão apoiando o projeto. Que assumiram a autoria, inclusive. Mas agora, que assumiram a autoria. Exato. Mas agora, no projeto em si, não se materializa nenhuma predisposição a qualquer religião. Muito pelo contrário, aqui está muito claro, no artigo listado aqui. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios: neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Eu vou até grifar religiosa. Quer dizer, os proponentes do projeto podiam ser bandistas, podia ser do candomblé, podia ser ateus, mas isso não se refletiria de maneira... Mas só para continuar, isso não se refletiria em nada, não se materializaria aqui no projeto de lei. O projeto de lei diz claramente que ele é contra a doutrinação ideológica e contra a doutrinação religiosa. Então, o que a gente quer é justamente que o aluno ateu seja respeitado em sala de aula, que o aluno católico, que o aluno evangélico. Agora, o fato da gente discutir a crença religiosa do proponente, daqueles que são os autores do projeto, me parece uma falta de argumento, professor. Não, desculpa, eu acho que... Não, mas eu queria responder a questão do MPF, mas espera aí, que já foi citada duas vezes. Você tocou num ponto que é Mas importante. eu preciso responder a questão do MPF, então eu volto senão eu vou me nisso, eu quero perder. destacar o professor Marco volta. Eu estou anotando um monte de coisa que vai responder, eu me perco. E a questão do MPF foi um parecer da procuradora Débora Duprá, aqui do MPF de São Paulo. O que ocorre? Ela lançou esse parecer no dia 21. Ela lançou essa nota à imprensa falando da inconstitucionalidade do projeto no dia 21 de julho. Ministério Público de São Paulo. Isso, de São Paulo, a Débora Duprá. Ocorre que no dia 18, o Escola Sem Partido havia solicitado uma agenda com ela para discutir o projeto de lei, para abrir um canal de diálogo e para mostrar os nossos prós, a nossa argumentação a favor do projeto e iniciar um debate com ela. No dia 20, ela respondeu essa solicitação, afirmando que não poderia nos atender e também não deu uma previsão de data de quando poderia nos atender. Então, foi com muita surpresa, com muito estupor, que a gente recebeu a nota dela à imprensa no dia 21, já com uma resposta pronta sobre Escola Sem Partido, sem sequer ter nos ouvido. Então, assim, ela como uma agente do Estado, principalmente no Ministério Público, ela deveria ter aberto um canal de diálogo, ela tem que ouvir a sociedade civil, a gente tem que ter esse diálogo com ela. Então eu lamento muito a atitude da procuradora, que não nos ouviu e já lançou um ataque mesmo à Escola Sem Partido, sem que sequer tivesse iniciado um canal de diálogo. O parecer dela, e essa é uma posição muito mais pessoal, a minha posição do que a Escola Sem Partido, mas a posição o parecer da procuradora, para mim, ele não tem nada de técnico, ele é um parecer político e que indica uma agenda ideológica também nisso. Aquilo que a gente fala do professor em sala de aula vale também para o procurador do Ministério Público, né? O procurador não pode agir como militante político.
E o histórico da procuradora, com todo o respeito que lhe devo, é o histórico de uma militante num cargo de procuradora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de abusar do cargo público para cumprir uma agenda ideológica. Então a gente vê com muita tristeza esse modus operandi da procuradora, de primeiro negar o diálogo e depois sair, lançar uma nota à imprensa falando contra o projeto de lei sem sequer ter nos ouvido. Então é lamentável essa atitude da procuradora. Bom, quero voltar aqui o ponto, porque o uso da retórica para falar que é falta de argumento é um uso fácil. Em momento algum eu falei que você não tem argumento. Eu procurei respeitar seus argumentos. Eu venho da área de políticas públicas. Eu estou preocupado com o que resulta de políticas públicas e determinadas decisões. Certo. Tá? Nesses últimos tempos em que o país tem ficado dividido, tá? Aí nós estamos discutindo concepções novamente. Eu não trato concepções como falta de argumento. Tá? Nós vimos o que direitos relacionados a temas que tocam escola sem partido, como, por exemplo, sexualidade, educação sexual, direitos de minorias, foram, de certa forma, agendados rapidamente no Congresso e cujo debate por determinado setor da sociedade vinha no sentido de retirá-los. Quando eu vejo que determinados segmentos se apropriam do projeto de vocês, e não estou falando que a intenção de vocês é essa, e vejo a retórica deles, você deve ter visto que um determinado segmento religioso, liderado por um determinado pastor, procurou o presidente da República para tentar, a própria Folha publicou isso essa semana, né? Para poder tentar fazer com que o presidente influenciasse esse projeto. Por trás da retórica tem a defesa de determinadas políticas públicas que deixam de atender segmentos sociais que hoje são realidades na sociedade que precisam de assistência, como, por exemplo, os transexuais. Por exemplo, São Paulo tem um programa chamado Transcidadania, que a prefeitura atende os transexuais. Tá? Se determinados segmentos religiosos se apropriarem da prefeitura de São Paulo, pela lógica de concepção de sociedade que eles têm, fatalmente esse programa desaparecerá. Então, a minha preocupação é o que determinadas decisões produzem políticas públicas. Eu não considero isso falta de argumento. Nós podemos debater se há por trás do argumento consistência ou não. Essa é uma questão. Agora, Tiago, é muito fácil. Eu acho que aí é uma questão para a gente pensar, não é? Quando uma decisão não nos contenta, a gente achar que é política sempre. Tá? Então, eu não conheço a doutora Débora, assim como não conheço os defensores do Escola Sem Partido. Tá? E eu acho que por trás disso tem visões e tem interpretações. Porque não é só a Débora que está com essa visão. Se você pega a recente cobertura da imprensa, eu posso te colocar aqui inúmeros constitucionalistas que falaram a mesma coisa. Então, eles estão fazendo também um debate político acerca do projeto. Posso citar N's aqui agora. Como deve ter pessoas também que apoiam o projeto também com argumentos jurídicos. Então, aí sim, falar que é militância ideológica e falar que é parecer meramente político, aí é tentar desqualificar a decisão da pessoa. Então, nós podemos, de certa forma, construir o debate e saber que as pessoas têm posição. Agora, é bom nós lembrarmos que toda posição também é política, porque também parte de valores que a pessoa professa, e isso não é ruim, porque o que nós estamos fazendo aqui também é isso. Eu posso, então, eu acho que a questão de concepções distintas de sociedade, eu não sei se o projeto de lei chega tão longe, concepções distintas de sociedade. De fato, eu e o professor Marco temos aqui concepções distintas de educação, de escola. E essa concepção distinta de escola... Eu queria até entrar nesse ponto, se eu puder te interromper. Qual é a concepção de sociedade, Marco, que você enxerga no projeto? E de educação, só para a gente enriquecer. Aí a gente tem que entender o que você quer dizer com educação também, não é? Não, tá? Quer dizer, o Thiago acha que não tem uma concepção de sociedade no projeto, é isso? Não, eu acho que a gente... Desculpa. Quando combate, acho que sim. Abre aspas, ideologia de gênero, é bom nós lembrarmos que o termo ideologia de gênero foi passado de maneira negativa, tem uma visão de papel da mulher. Uma visão que é... Quer dizer, uma visão de papel do homem e da mulher. Uma visão de papel de homem e da mulher circunstanciada num modelo de sociedade que está sendo superado. Mas o senhor diz quando se passa o termo ideologia de gênero? Aqui está dito. Sim. Tá. Obviamente que num projeto, Thiago, como são tópicos... Tem um viés negativo. Sim. Tá. Agora entendi melhor. Obviamente que num projeto, como tem tópicos, você não consegue dizer... O que aqueles tópicos quer comunicar? Cada um lê ao seu sabor. Ou seja, o que o professor Marco está falando que eu entendi é que
a possível abordagem negativa da concepção de ideologia de gênero no projeto é uma crítica ao que a ideologia de gênero questiona, o papel do homem e o papel da mulher. Questiona, exato. Então a concepção por trás a pré-definição, até você usou esse termo, a pré-definição dos papéis. Tem uma opção para o modelo de papéis aí. Essa e aí quando eu falo, e aí eu fiquei extremamente incomodado com a fala dele, da falta de argumento, quando eu falo da paternidade, eu lembro que, por exemplo, o senador Magno Malta, e aí tem uma concepção de sociedade, que é o autor do projeto no Senado, foi o grande articulador da redução da maioridade penal. Tem uma concepção de sociedade. De uma sociedade mais punitiva, que é diferente. Eu não estou dizendo que é ruim, mas nós podemos discutir isso. Assim como o pastor Marcos Feliciano teve toda a trajetória dele polêmica na Comissão de Direitos Humanos. Então, eu não estou preocupado com a filiação religiosa, eu estou preocupado com o que isso significa em termos de políticas públicas e em termos de pensar qual é o papel do Estado. Eu acho que isso sim vale a pena discutir. Voltar para essa concepção de sociedade que eventualmente o Marcos Feliciano tem e o Magno Malta tem, que provavelmente não é a mesma concepção de sociedade que todos os militantes do Escola Sem Partido têm, essa concepção de sociedade, bom, ela está representada no Congresso, professor. O Congresso existe justamente para representar as mais diferentes concepções uma concepção de sociedade. Eu acho que no nosso projeto não tem uma concepção de educação, mas pegando esse gancho da concepção de sociedade do professor, bom, é claro, eles têm uma concepção de sociedade, assim como outros deputados de outras vertentes ideológicas têm concepções diferentes de Estado, de sociedade. Acontece que o Congresso é a arena para que haja essa disputa de diferentes concepções de sociedade. Voltando ao Karl Popper, é assim que acontece. A gente vai para uma arena de disputas organizada, que é o parlamento, e as diferentes concepções de sociedade vão entrar em choque, vão colidir e vai haver um enfrentamento. Não tem como ser diferente. Agora, especificamente sobre o nosso projeto de lei, não existe uma concepção de sociedade, sim uma concepção de educação. E aí eu acho que é uma divergência, uma concepção de educação que é baseada inteiramente não no que existe na nossa cabeça, mas no que diz a Constituição, que está aqui nesses princípios: a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, o pluralismo de ideias, a liberdade de aprender e de ensinar, a liberdade de consciência e de crença do aluno. Essa é a concepção de educação do Escola Sem Partido, é a concepção que está consagrada na Constituição e que reflete aquilo que diz, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, em parte do projeto aqui. Então, basicamente, do meu ponto de vista, sim, existem concepções diferentes de educação e a nossa está próxima daquilo que diz a Constituição. Agora, eu queria falar de mais uma questão do parecer do MPF. Obviamente, a gente não está desqualificando todos os juristas que estão falando contra o Escola Sem Partido. Estou falando especificamente de um caso, que é o caso da procuradora aqui do MPF de São Paulo, que foi solicitada uma agenda com ela nos negou essa agenda, não deu previsão de quando poderia nos receber e imediatamente, ato contínuo, soltou uma nota à imprensa condenando o projeto. Então, é no mínimo suspeito, é no mínimo estranho essa atitude da procuradora. Então, especificamente em relação a ela, sem desqualificar os outros juristas, óbvio, esse também é um debate jurídico que se dá na esfera da interpretação da Constituição. Bom, a gente pode entender, Tiago, eu acho que quando você pega a Constituição e fala, olha, a minha concepção de educação é o que reflete a Constituição, eu acho que não há desacordo em relação a isso, não é? O que há de desacordo é em você pegar e fazer determinadas leituras, porque quando os juristas falam, olha, o projeto é inconstitucional, é uma leitura possível a partir da Constituição também sobre qual é o papel da educação. Quando você pergunta para mim qual é a sua concepção de educação, para mim, a educação tem que estar a serviço sempre da emancipação do indivíduo e da melhoria da sociedade. Agora, trabalhando com a ideia de que a sociedade é formada de indivíduos e de famílias diferentes. Eu acho que não dá para perder isso de horizonte. Do ponto de vista da discussão democrática, você pode discutir a partir de Popper, eu posso discutir a partir de Habermas. É uma questão de escolha. Autor, tá? Exato, é uma questão de escolha teórica. Tá? Assim como eu posso dizer para você que o prestígio atual do Congresso Nacional perante a sociedade não é muito bom. Claro. Tá? Então, que lá está representado, está. Agora, qual é a legitimidade das decisões quando ela volta para a sociedade? Esse é um outro debate também.
Tá? É bom nós lembrarmos que as grandes mudanças que aconteceram recentemente no Congresso Nacional só aconteceram porque a sociedade foi para a rua. Tá? E é bom nós lembrarmos também que quando a sociedade se dissocia, o Congresso costuma não responder à sociedade. Então, assim, fazer esse debate dizendo, olha, assim como falam de maneira muito simples, olha, o Congresso é a cara da sociedade, eu tendo a não concordar com isso. Eu tendo a achar que é uma desconexão muito grande. E afirmar isso é simplesmente legitimar que o sistema político funciona muito bem do ponto de vista desse reflexo. Não é? Só voltando um pouco no parecer da procuradora, não é? Eu acho que quando você faz a crítica, olha, queríamos ser recebido e não fomos, eu acho que você tem razão. É bom que alguém que é autoridade pública, que vai publicizar a decisão, ouça os diferentes lados. Agora, a minha discordância está em considerar o parecer político ou ideológico, porque se fosse diferente, talvez isso teria uma outra conclusão da sua parte ou da parte do seu grupo. Então, talvez o caminho ideal é vamos debater isso e vamos criticar aonde não foi, porque quando você fala é político, é ideológico, todas as pessoas que concordam com aquele parecer, inclusive grandes constitucionalistas, também entram no pacote. Criticar procedimento, como você fez, é uma coisa. Agora, pegar o resultado e atribuir juízo de valor dessa forma, eu acho que é aí que há uma discordância entre nós. Bom, eu queria retomar, se vocês permitirem, pegar esse gancho do que o professor falou, da educação ao serviço da emancipação do indivíduo, da mudança da sociedade, pelo que eu entendo a partir dessa fala do professor, se o senhor me corrija se eu estiver enganado. Refletindo as singularidades da sociedade. Refletindo a singularidade, mas é basicamente como uma espécie de educação cidadã para preparar o estudante, enfim, para a sociedade em transição, para mudanças e etc. Eu me recordo, acho que foi o senhor que citou no debate de quarta-feira, um artigo do professor Abruzzo, que saiu hoje no Valor Econômico. Saiu hoje, sobre educação ser voltada para promover mudanças, e que os alunos saibam operar essas mudanças e fazer essas mudanças. A gente estava falando antes aqui do programa começar sobre filhos, etc. Eu tenho falado bastante sobre a possibilidade de ter filhos, especialmente uma filha com a minha noiva, Carol, e eu sempre penso nisso, quer dizer, qual o tipo de relacionamento que eu quero ter com minha filha e onde entra a educação nisso. Então, assim, primeiro eu quero ter o direito, e eu vou lutar por esse direito, de ter uma relação com a minha filha em que eu possa transmitir os valores morais que eu julgo corretos para ela, em que eu posso prepará-la da maneira melhor que eu achar para o mundo, em que eu posso expor a ela certas virtudes que eu acho que vão ajudá-la na sua caminhada. E eu acho que nessa relação entre o pai e a filha, o pai e o filho, é uma relação, professor, que não pode, o senhor me desculpa a franqueza, mas uma relação que não pode ter a interferência externa, o ruído de alguém, de quem quer que seja. E não pode haver o ruído, a interferência de alguém que é um agente do Estado. Mas só para eu concluir aqui, e eu pegando esse gancho, porque me remeteu imediatamente essa frase do senhor sobre a emancipação, sobre a questão de mudar e etc. E eu penso, bom, a minha filha ainda nem nasceu e os especialistas já estão dizendo qual que deve ser a tarefa dela no mundo, que é mudar o mundo. Então, quer dizer, talvez a minha filha não queira mudar o mundo, talvez ela queira caçar Pokémon, talvez ela queira ficar em casa assistindo Netflix. A decisão de mudar o mundo ou não, professor, com toda franqueza, é uma escolha dela, é um problema dela, não é meu, não é do senhor. Então, essa é uma coisa, Sabine, que está nos intelectuais tão arraigada, deixa eu só concluir, professor, tão arraigada nos intelectuais que eles nem se apercebem disso, essa mania de querer dizer para as pessoas o que elas devem fazer, como elas devem agir, como elas devem pensar. Então, cabe às famílias, aos indivíduos decidir a concepção de sociedade, claro, são concepções distintas, mas daí a gente já vê o viés que existe na educação e disso que se trata o Escola Sem Partido. Quer dizer, a serviço da emancipação, a educação a serviço da emancipação. A minha filha talvez não queira se emancipar de nada.
E aí, como é que Mas fica? ela pode saber que ela pode se emancipar se ela quiser. Claro, mas a educação não pode ser toda filtrada nisso. Eu queria só voltar num ponto, se vocês permitirem, que é o seguinte, eu vou voltar na questão da educação sexual, que eu acho muito importante para o contexto brasileiro. Como eu falei, a gente não está debatendo a educação na Finlândia, na Suécia. Sim. Brasil, as crianças engravidam e abandonam a escola. Cada vez mais cedo. Então, eu estava, esses dias, até falei no debate de quarta-feira, de uma experiência que a gente fez de debate político na escola, eu queria falar de uma outra experiência. Quando eu tinha uns 10 anos, eu tive uma aula de educação sexual com um livrinho, e aí o objetivo era falar, isso que acontece no corpo, se você sentir isso é normal, as meninas ficam menstruadas nessa idade e a partir daqui você pode engravidar se você fizer isso, isso, isso. Inclusive em pontos de assédio, que eu, criança, nunca tinha pensado. Então, seu corpo é seu, ninguém pode encostar se você não autorizar. Isso é educação, não tem um valor moral. Quer dizer, o valor moral da minha decisão de ter atividade sexual não veio da minha família, em diálogo com a minha família. Minha escola nunca falou quando eu deveria iniciar minha vida sexual. Só que ela me falou, é isso. Se você fizer, você engravida, você precisa se prevenir. E isso é assédio, isso não é. Novamente, isso o que eu queria entender o que é educação e o que é moral na parte sexual. Quer dizer, o que eu recebi foi uma orientação moral, foi uma educação sexual, o quanto que isso é ruim. Só os pais poderiam me falar sobre sexo, então, por exemplo? Bom, de acordo com o projeto, né, a gente está falando. De acordo com o projeto, tá. O que o projeto de lei diz é muito simples em relação à educação sexual. Na parte que a gente fala aqui, o direito aos pais que seus filhos recebam educação religiosa e moral que seja de acordo com suas próprias convicções. Acho que qualquer tema é válido de ser abordado dentro de uma sala de aula com uma abordagem científica, educativa, informativa, etc. O problema, e aí que o projeto de lei toca realmente na ferida, é quando você vem receber esse conteúdo já com um pressuposto ideológico embutido nele. Voltando à questão, por exemplo, do gênero, que o professor citou no começo. A questão do gênero é uma questão controversa, não está respondida, né? Se você falar com um biólogo, eu tenho amigos biólogos, por exemplo, se falar com um biólogo, nas ciências humanas a gente inventou agora que o gênero sexual é uma construção social. E, aliás, toda a identidade é uma construção social. Se o seu filho quiser acordar amanhã na forma de um girassol, ele pode. E o biólogo vai rir da nossa cara com toda a razão. Quer dizer, a fama das ciências humanas já não é muito boa no Brasil, a gente ainda fica criando essas coisas. Então, essa questão, o pressuposto ideológico embutido que vem nisso, sabe? Então, por exemplo, eu quero falar também de duas coisas que não houve tempo de falar no debate de quarta, espero que haja tempo de falar aqui, que são duas questões essenciais. Primeiro, os livros didáticos, a produção e os critérios de aceitação dos livros didáticos pelo MEC, a formação dos professores também, que é uma questão estrutural que vai refletir em todo o resto. E começando pelo livro didático, só para iniciar essa abordagem aqui, quer dizer, a gente teve nos últimos anos no Brasil, o professor fala sempre dessas questões de casos isolados e tal, não sei o quê, mas são centenas e centenas de depoimentos que estão na página do Escola Sem Partido, programa escolasempartido.org, as pessoas podem ir lá e verificar centenas de denúncias, de livros didáticos que eles abordam essa questão, professor, da sexualidade de uma forma extremamente vulgar e ofensiva. Né? A gente viu um livro didático, se eu não me engano, de Minas Gerais, que é claro que isso passa por uma série de fóruns regionais, estaduais, não vem diretamente assim, mas as diretrizes do MEC permitem que seja assim. E o livro didático vinha, só para o pai e para a mãe que estiver ouvindo entender do que eu estou falando na prática, que eu acho que o debate ficou um pouco abstrato aqui, mas o que ele vinha, esse livro didático? Vinha com um espelhinho para a menina colocar em frente a ela chegava em casa, baixava a calcinha e com a ajuda do espelhinho ela conseguia se masturbar. E aquele livro ensinava a criança a se masturbar. Agora, eu acho que a gente tem que pensar no seguinte, o que há de valoroso nesse tipo de livro didático? Será que o pai não tem o direito de pelo menos se indignar com um livro didático que vem com instrumento para ensinar a sua filha a se masturbar ou que vai ensinar ao filho dele o que é sexo anal, o que é boquete, esse tipo de coisa? Então, quer dizer, a gente tem que pensar em como se materializa isso que a gente está falando, que é uma coisa tão bonita, de ajudar as crianças e tal, como tem sido na prática. E nos livros didáticos brasileiros
tem sido de uma vulgaridade impressionante. São centenas de depoimentos que a gente recebe de pais de Goiás, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Mas aí não seria caso da gente fazer uma discussão de livro didático? Eu queria que o professor Marco também comentasse. Tem muita coisa para comentar, além da questão que você falou. Eu acho que o teu depoimento mostra muito bem, tá, que tratar desses temas não tem dimensão ideológica apenas, né? A orientação sobre o processo de mudança por qual todo indivíduo passa, seja homem ou seja mulher. Ou seja, esse papel da prevenção, a escola tem um papel fundamental, isso não pode ser, de certa forma, constrangido de maneira alguma, não é? Tá? Eu quero só voltar numa questão, porque o uso da palavra muitas vezes tem um sentido de desqualificar, né? Me perdoe a franqueza, acho que é complicado. Agora, dizer que o professor já chega e já diz para o aluno como ele vai ser, é negligenciar em que sociedade estamos. Eu acho que o aluno tem que saber os diferentes modos, tá, de se crescer profissionalmente, de conhecer perspectivas diferentes, e ele vai fazer a escolha. Ele não é esse sujeito, do ponto de vista de alguém, né, de uma pessoa, que simplesmente está sendo conduzido por alguém. Eu acho que nós estamos perdendo a dimensão de que as pessoas hoje têm informação, tem possibilidade de fazer escolhas sobre qual informação quer se aprofundar mais e de fazer escolhas pessoais, tá? Eu tenho filha de 15 anos, tá? E ela me faz rever meus princípios de vida também. Não só sou eu que chego para ela e falo, filha, tem que ser assim. Ela chega e fala, pai, tá? Talvez possa ser de outra maneira, tá? Isso ela está trazendo, queira ou não, de tudo que ela tem contato, que não é só a escola, está aí a internet, está aí o cotidiano, está aí a convivência com os diferentes. Por isso que eu falo, Sabine, que meu maior receio desse projeto é tentar padronizar, de certa forma, uma concepção de vida e criminalizar, tá, de alguma maneira as demais, não é? Então, eu acho que nós estamos falando de alunos que talvez o projeto não tenha noção do que é estar em sala de aula hoje. Sobre a questão que você colocou aí por último, tá? O próprio Tiago falou, tem centenas de depoimentos isolados. Tiago, isso é crime. Isso é crime, ou seja, se tem isso do ponto de vista de orientação para a pessoa fazer prática sexual, isso é crime, deveria ter sido investigado, deveria ter sido tratado dessa maneira. Eu fiquei pensando, professor, eu desconhecia isso, né? O professor, coitado. Pois é. Ele não tinha nada a ver com isso, né? Quem autorizou esse livro didático? Eu falo da denúncia do livro didático. Não, estou falando a prática. Se você fala, tem um livro didático que veio com espelhinho, a pessoa chega, a partir desse espelhinho, aprende a fazer uma determinada prática sexual. Ou seja, se isso tem, tá, e você está me dizendo que tem, eu acredito que teve, tinha que ter Ministério Público na história. Mas houve. Tá, então, a gente tem reportagens. E provavelmente a pessoa foi punida. Não. Ou o autor. Então, em algum momento, a justiça falhou, meu caro. Porque o que eu estou querendo dizer para você é que não há ausência de instrumentos para poder tratar desse caso no âmbito criminal. Mas tá? aí é que só um instantinho, Tiago. Tá. Só um instantinho. Então, eu acho, e voltando para a questão da educação, que eu acho que você tocou num ponto interessante, tem que discutir formação de professor, tem que discutir livro didático. Agora, isso não pode ser feito apenas a partir da concepção de um grupo. Isso tem que ser feito a partir de um grande debate público que inclua todos os segmentos. E aí não apenas um único segmento. Talvez quando você fala Popper e eu trago Habermas aqui, tem uma concepção diferente do que é prática democrática. Tá? Isso não é pecado ter também. Tá? Por isso que eu falo, eu me preocupo com decisões de políticas públicas, porque decisões têm que refletir o interesse geral. E não o interesse de um grupo que quer ver a sua concepção de sociedade sendo colocada para o conjunto. Tá? Agora, eu reitero, eu acho que nós temos instrumentos e temos que usar mais esse instrumento. Eu temo uma sociedade que opte por legislar muito e estabelecer muito mecanismos de punição. Olha, que maravilha, eu também temo por essa sociedade, professor. E infelizmente essa é a sociedade brasileira. A gente vai legislar até sobre o sachê de açúcar que é distribuído nas mesas dos restaurantes. Existe legislação sobre TV a cabo, legislação sobre tudo. É um e aqui está absurdo, pedindo mais Estado interventor. É. Agora, quando a gente vem trazer, é engraçado, quando a gente vem trazer a perspectiva da necessidade nada mais de conscientizar os alunos sobre uma realidade, os professores, os pais, sobre uma realidade
em que o aluno que se sinta constrangido, assediado, perseguido em sala de aula pode, enfim, tomar as devidas providências, acionar as instâncias cabíveis, aí, de repente, todo mundo vira libertário, mas eu acho um pouco falso isso, porque, por exemplo, se a gente vai falar... Deixa eu fazer uma pergunta sem interromper, está no teu ponto. Você acha que não tem a escola no meio antes da denúncia sair da escola? Não entendi. A escola não teria que apreciar o problema antes do aluno levar essa denúncia para fora da escola? Então, professor, mas aí é uma questão que cabe ao aluno e ao pai do aluno. A partir do momento que você é vítima daquele ato, você recorre para quem você quiser. Desde que sejam as instâncias cabíveis, você recorre para quem você quiser. Agora, a gente, de fato, o Estado interventor, eu concordo 100% com o professor, a gente tem um intervencionismo excessivo na sociedade brasileira, se legisla a partir de tudo, sobre tudo, para tudo, mas a gente está falando aqui de uma realidade que são jovens, mais uma vez, a gente recebe muitos depoimentos de todo o país, jovens que são constrangidos em sala de aula, que se sentem, de certa maneira, até perseguidos no que diz respeito às suas disciplinas que eles têm com os professores, e que precisa de dar uma resposta para essas pessoas, né? A gente precisa dar uma resposta para essas pessoas. Quando a gente fala de casos isolados, eu sei que nesse momento os meus amigos da USP, da Unesp, da Unicamp, da UNB estão caindo da cadeira, porque é uma realidade que eles sentem na pele todos os dias, de assédio ideológico, de constrangimento, né? De você chegar na sala de aula e o professor começar a fazer um palanque de um determinado partido, seja ele qual for. Eu me oponho a qualquer... Mas aí a gente está falando de ensino superior. Também de ensino superior, mas é uma realidade também do ensino médio. Agora, só para arrematar, para falar do livro didático, eu acho que tem que haver realmente uma ampla discussão sobre isso, Sabine. Quer dizer, quais são os critérios para a gente ter... O livro didático ele é problemático. A gente tem problemas em todas as esferas, de conteúdo, ideológico, enfim. Realmente é um problema que precisa ser discutido. Né? Só para pontuar essa questão. Uhum. A gente tem uma série de exemplos, eu trouxe aqui algumas imagens, não sei se eu posso mostrar de repente para a câmera. Eu não sei se a gente consegue mostrar para a câmera, mas enfim, se quiser descrever. Eu vou ler aqui. Essa aqui é a nova história crítica famosa do ensino médio, tá? Tem a foto aqui do avião arremetendo contra a segunda torre nos Estados Unidos, foi o atentado de 11 de setembro, e a legenda diz assim: o avião terrorista ataca uma das torres gêmeas em Nova York. Milhares de inocentes foram assassinados. Ação típica da direita, neste caso do conservadorismo antimodernista. Então, está aqui o atentado de 11 de setembro, praticado... Isso é de um livro didático? Isso é de um livro didático, Nova História Crítica do Ensino Médio, do professor Mario Furley Schmidt. Uhum. Isso é um exemplo. Outro exemplo aqui, Nova História Crítica Moderna e Contemporânea, também do Ensino Médio. Tem gravuras aqui, ó. Esse é um dos problemas que a gente tem nos livros didáticos, que é o seguinte: essa lógica, aqui tem duas gravuras de dois garotos africanos, duas crianças africanas esquálidas de fome, vítimas da fome, tá? E aqui na legenda, acho que as pessoas não vão conseguir ler em casa, mas, portanto, eu vou ler aqui. A legenda diz assim, ele tá numa discussão sobre socialismo versus capitalismo, etc., e na legenda diz o seguinte: o garoto esquálido de fome diz: pô, ainda bem que meu país não é socialista. Se fosse, eu não seria livre para comprar um automóvel importado. Então, quer dizer, daí o livro didático já dá para o aluno a conclusão pronta. Olha, veja só, aluno, aqui tem uma criança esquálida de fome, né, que é um produto do capitalismo, logo o capitalismo é o mal absoluto, o socialismo é o bem absoluto. Quer dizer, é uma lógica de filme da Walt Disney, bem contra o mal, não é uma discussão séria isso aqui. Outra aqui é do Mao Tse Tung, né? Eu tenho um livro enorme na minha casa de mais de 1000 páginas sobre o camarada Mao, que tem toda a história dele, dos 70 milhões de mortos e dos seus atos de pedofilia, etc. No livro didático do seu filho, da sua filha, tudo que se diz sobre Mao Tse Tung foi um grande estadista e comandante militar. Escreveu livros sobre política, poesia, filosofia e economia. Praticou esportes até a velhice. Amou inúmeras mulheres e por elas foi correspondido. Veja bem... Em qual livro didático que está esse? Esse é a Nova História Crítica da 8ª série. Uhum. Quer dizer,
Mao Tse Tung matou, ele assassinou 70 milhões de pessoas. Ele abusava de mulheres na China. E ele aqui tá uma coisa linda, um personagem da Disney no livro mas didático. é interessante que aí a gente não está falando do professor e da sala de aula, né? A gente está falando do livro didático. Sim, mas matemática também, que faz parte. Posso só mais um exemplo aqui para a gente ficar na discussão sobre o livro didático para enriquecer. Deixa eu só localizar aqui um minutinho. Aqui. Sobre o Che Guevara, que é uma figura controversa, certo? Uma figura, no mínimo, controversa. Na coleção do professor Mário Fuller Schmidt, o Che Guevara, ele diz aqui, olha, Che Guevara, guerrilheiro, aventureiro, autor de obras sobre economia política e estadista. Foi chamado pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre de o homem mais completo do nosso tempo. Aí ele diz aqui, foi uma das pessoas mais admiradas por jovens de várias gerações de latino-americanos, que colocavam os ideais políticos em primeiro plano. E você considera a luta política importante? Está praticamente convocando o aluno para tomar uma posição a favor. É interessante que esses dias eu entrevistei um especialista de Stanford, que por sinal é brasileiro em educação, Paulo Blickstein, e ele fala que a escola do futuro e a escola que ele está vendo aparecer no futuro é uma escola que não dá o conteúdo pronto, que é justamente isso. A escola que fala, pesquise quem é Che Guevara e me responda. E aí é capaz de um aluno vir com uma resposta. O Che Guevara foi um aventureiro incrível, legal. E o outro vir com uma resposta. O Che Guevara foi um revolucionário que matou um monte de gente. E aí tem a discussão. Mas eu não sei, essa discussão é muito da metodologia em sala de aula e do livro didático, né? Que eu acho que a escola do futuro nem vai usar mais esse material. É a questão de como você trata o aluno, né? Se o aluno é sujeito, ou se de certa forma ele é alguém que está só recebendo conhecimento. O diretor do Bandeirantes até falou isso no debate, que o aluno não é bobo, né? Não é bobo, exato. Ele vai trazer uma resposta. E aqui o aluno é tratado como uma voz passiva, quer dizer, olha, estou te dando pronto, o capitalismo é mau, o socialismo é bom, Che Guevara foi um aventureiro, Mao Tse Tung foi um poeta, quer dizer, o cara matou 70 milhões de pessoas, é um poeta. Mas só para eu completar, a gente, caso professor, essa discussão sobre livros didáticos, Sabine, também o Escola Sem Partido faz, e eu acho que já é uma contribuição importante que o Escola Sem Partido está fazendo. Quer dizer, a gente está colocando isso para ser discutido na pauta de educação a nível nacional e as coisas têm aparecido, e as coisas têm sido discutidas. Então, eu acho que é importante a gente aproximar a sociedade civil desse processo do que ocorre nas escolas, aproximar a família das escolas, e essa a contribuição a gente tem feito. Eu queria, Marcos, se você puder já usar esses minutos finais já para fechar, que a gente passou de 1 hora, aí já dá suas opiniões finais? Não, é super rápido. Claro. Ele trouxe aí questões que você tocou no ponto, ou seja, isso não chega, o problema não está no professor. Tá? Então, acho que tem, mesmo para isso, tem mecanismos de resolução. Eu acho que ninguém aqui nega que o livro didático é um problema, e que, sobretudo, formação de professor é um problema também. Eu acho que são duas questões que precisam ser enfrentadas como políticas públicas, produto de um amplo debate. O meu receio é que, para enfrentar um problema, a gente enfrente com outro problema extremo. Ou seja, não pode isso, mas só pode isso daqui para frente. Eu acho que talvez a chave, a Sabine colocou, é como a gente trata o aluno. O aluno tem que ser tratado como sujeito, como alguém que está também interagindo na produção de conhecimento e com o direito de questionar. Tá? Se tem esse professor, Tiago, que você está desenhando, e acredito que é a partir de depoimentos que persegue, porque que faz apologia política partidária dentro de sala, nós concordamos plenamente que isso não deve existir. Tá? A minha grande divergência está no fato do professor ser objeto de controle de até onde ele pode ir. Eu acho que a responsabilização ela sempre tem que ser a posteriori. Responsabilização a priori, ela acaba gerando instrumentos que, ao meu juízo, podem ser instrumentos que se considera censura, inclusive, censura prévia, não é? E, por fim, só aquela questão lá, que você falou, ele reclama onde ele quiser, meu medo é isso virar um tribunal de exceção. Tá, esse é meu receio. Eu tenho ainda uma fala final? Sim, se puder aproveitar para responder e já concluir. Tá, então respondendo e concluindo. Bom, não tem esse tom
George Orwell, né, policialesco, porque essas restrições já estão consagradas na Constituição. O professor já não pode fazer essas coisas. A gente só está querendo a fixação desse cartaz para que o aluno saiba que o professor não pode. A gente está empoderando o estudante a partir do conhecimento dos seus direitos constitucionais. Censura, quem está sofrendo são os estudantes que estão sendo alejados de uma galeria imensa de autores que não aparecem nesses livros didáticos, porque aqui vocês podem ver a predominância ideológica qual é, tradições inteiras de pensamento que não estão representadas nesse livro didático, então os verdadeiros censores estão no MEC. Né? O Ministério da Educação é que está praticando essa censura aqui. E para concluir sobre a questão da formação de professores, Sabine, essa questão do livro didático é uma coisa, agora a formação dos professores também vem dentro desse conteúdo e eu digo mais, eu quero fazer uma provocação final aqui. A partir do momento que a gente pegou um cara como Paulo Freire e colocou como patrono da educação brasileira, é óbvio que a educação brasileira não ia poder dar certo mesmo. Porque o Paulo Freire vem chancelar isso. Ele diz na sua Pedagogia do Oprimido que aquele tipo de educação que ele propõe é um tipo de educação para formar militantes revolucionários. Não é para discussão política, não é para discussão de se uma ideologia X e Y é melhor ou boa. É para formar revolucionários contra os professores. Então, quer dizer, o Paulo Freire é uma espécie de guia espiritual dos doutrinadores no Brasil. E ele é o patrono da educação. Né? O Paulo Freire é usado fora do país também. É usado fora do país. Ele tem uma estátua dele em Estocolmo, ao lado de Mao Tse-tung. Inclusive, no livro dele, Pedagogia do Oprimido, ele cita parte da sua metodologia, da sociedade dialógica, ele tira de lições extraídas de escritos de Mao Tse-tung, de Fidel Castro, de Pol Pot. Ou seja, o patrono da educação brasileira é um cara que venerava ditadores e genocidas. E o método dele é todo baseado em doutrinação ideológica. Ele era um charlatão e ele é o guia espiritual dos doutrinadores. Então, a partir do momento que você coloca esse cara como patrono da educação brasileira, pode acreditar que os estudantes não estarão a salvos da doutrinação. Isso precisa ser revisto desde a sua premissa, na formação dos professores mesmo, e com a ideia de que a gente possa dialogar. Se o aluno quiser seguir uma tendência marxista, liberal, libertária, o que quer que seja, ele tem esse direito. Agora, o professor já vai para a sala de aula com a metodologia do Paulo Freire na cabeça da pedagogia do oprimido para formar militante revolucionário de esquerda. Então, quer dizer, qual é a margem de manobra que o estudante tem em sala de aula? Né? O Paulo Freire, só para encerrar, Paulo Freire, ele era um cara que colocava nos seus livros, tem um artigo de um amigo meu, Marcelo Centenário, da Pedagogia do Oprimido, excelente, vários caguetes, assim, umas coisas absurdas, de ficar separando os sufixos dos radicais das palavras, de ficar criando novas, como se fossem novos significados, umas coisas que não significam nada. Quer dizer, tem um livro do começo dos anos 90 chamado Imposturas Intelectuais, do Alan Sokal e John Brickman, sobre o abuso das ciências humanas, do linguajar obscuro, intencionalmente obscuro, deliberadamente obscuro para se fazer complexo. E eles dizem, isso aqui é desnecessário. Esse é o retrato do Paulo Freire, um impostor, um charlatão e que deu as bases para o... Não, peraí. Eu acho que você está fugindo do debate, Thiago. Você está colocando aí... Mas eu estou apenas pontuando Não, desculpa, você está desqualificando, você está jogando no lixo, tá? E, obviamente, que nós estamos tratando de uma personalidade que ela pode ser questionada por outro ângulo. Chamar de impostor, vinculá-lo a ditadores... Mas ele diz na obra dele, Pedagogia do Oprimido, Desculpa, você falou, eu escutei. Tá, eu não estou discutindo a obra. Claro, você está falando, está do lado, tem uma estátua do lado de não sei quem, tem outra estátua do lado de não sei quem. Você pode achar, inclusive, pessoas que admiram Paulo Freire em países como Estados Unidos, França, Inglaterra. Ou seja, é a principal referência de educação no país. Então, se quer discutir, vamos discutir os pressupostos que ele debate. Não, desculpa. O que me incomoda é desqualificação. O que me incomoda, sem que, de certa forma, alguém possa, no exato momento, te mostrar outro caminho. Eu não estou questionando o que você pensa acerca do Paulo Freire. Você tem todo o direito de pensar. Agora, usar os adjetivos que você usou aqui, desculpa, eu repudio completamente. Mas é minha opinião. Não. Você pode ter opinião, eu acho que é extremamente louvável. Você fala, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Agora, chamar de charlatão,
Chamar de coisas dessa natureza, desculpa. É a minha opinião. Não, mas não, não. Eu não considero isso opinião, desculpa. Isso não é opinião. A gente tem uma visão de vacas sagradas. Não, né? não tem ninguém com coisas vaca que não podem ser discutidas, não, mas tabus. Não, peraí. É diferente xingar e diferente de discutir. Mas, professor, eu falei dentro do contexto da Não, obra. não. Na obra ele cita Mao Tse Tung e fala, olha, a partir do livro vermelho do camarada Mao, você pode extrair tal mas coisa. xingar de charlatão é diferente. Mas a minha opinião, para mim, ele é um charlatão, professor. Isso é xingamento, cara. Ele é um impostor intelectual dentro da obra do Alan. Temos uma divergência inconciliável aqui, tá? Sim, temos uma visão de mundo inconciliável. Temos. Por isso que na hora de eu falar a palavra emancipatório, você também manipulou a palavra, tá? Então, em que sentido, sim, você manipulou no sentido de que o aluno, ele praticamente é teleguiado por uma orientação que o professor dá e já deixa o conceito de emancipatório para ele. O meu conceito de emancipatório tem um caminho completamente diferente, ou seja, o aluno tem um conjunto de informações, tem um pacote, tá, de possibilidades diferentes e ele escolhe. Você colocou na minha boca situações que eu não descrevi, assim como o que você fez agora com Paulo Freire é de um desrespeito. Não, tá? Ao meu juízo, é minha opinião agora, certo. É um desrespeito ao meu juízo que eu não aceito. Eu não vim aqui pegar autores que você citou, como Popper, nem outros autores. Tinha citado Paulo Freire, eu não sabia que o senhor ia ficar ofendido. Não, mas eu acho que a gente não pode ofender ninguém, cara. Não, mas não é uma ofensa, é uma opinião. É uma ofensa. Pra mim, ele é um charlatão. É uma ofensa, o que eu vou fazer? Então, fique com o seu charlatão, mas eu não aceito. Eu tenho direito de não aceitar. Deixa eu só responder essa questão. Eu concordo que tem que ser, o aluno tem que se emancipar a partir dele mesmo. É um processo de autoemancipação. Agora, você pode ler Paulo Freire por aí, viu? Não do jeito que você está lendo. Eu li Paulo Freire duas vezes quando eu era então militante de esquerda e depois. Então tá bom. Só para encerrar, então, o processo de autoemancipação. O aluno tem que ser exposto a Karl Marx, mas também tem que ser exposto a Friedrich Hayek, tem que ser exposto a toda a galeria de autores de esquerda, mas também tem que ser exposto a von Mises, tem que ser os dois lados da moeda, e a partir disso ele se emancipa do que ele quiser. E são grandes autores, sim, não são charlatões, e nenhum deles é charlatões, tá? São grandes autores. Esses autores, sim. A gente certamente não vai esgotar o debate aqui. Não. Eu queria agradecer, Tiago, pela presença aqui, professor Marco, convidar os leitores da Folha a, afinal, quem sabe ler alguns dos autores mencionados aqui, Paulo Freire e todos os outros autores que a gente mencionou, acompanhar um debate sobre a escola sem partido e a partir daí ter a sua própria opinião, contra ou a favor. A gente com certeza vai continuar tratando do tema escola sem partido e de outros temas relevantes de educação aqui na Folha de São Paulo. Fla-Flu, a festa de todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada.